Isso foi planejado, sabe? A gente combinou dele estar aqui. Dois, um. Ok, esse texto é de 1 Pedro, capítulo 2, verso 12. E antes da gente discutir essa lição, vamos aos objetivos, o que a gente tinha para estudar essa semana e o que a gente tinha para aprender, sentir e modificar na nossa prática a partir do estudo dessa lição. Então, o primeiro objetivo tem a ver com conhecimento, o que a gente tinha para aprender essa semana. Lá no final da lição, no auxiliar, você vai encontrar 3 objetivos. O primeiro deles, o que a gente tinha para conhecer? Quem me ajuda? Okay? Então, o primeiro objetivo dessa semana é olhar qual é o produto final, qual é o resultado da escolha de ser mordomos, de praticar a mordomia cristã na sua essência. Uma vez compreendido esse resultado, ou seja, entendido qual é o efeito, o produto da mordomia cristã na vida do cristão, qual é o sentimento que isso deveria produzir? Ou seja, se a gente entender quais são os resultados da mordomia, viver num ambiente assim se torna um privilégio. Se torna algo distinto, algo diferente daquilo que usualmente se vê no mundo. Qual é a prática? Fundamentar a vida nos princípios de mordomia estudados durante esse. Ou seja, se a gente entender que viver num ambiente onde existam mordomos fiéis é um privilégio, a prática resultante dessa percepção, desse sentimento de privilégio é querer viver assim, querer praticar isso, querer viver debaixo desses mesmos paradigmas ou sobre esses mesmos fundamentos. Posto isso, como a lição de hoje é uma recapitulação geral, até porque o resultado da prática da mordomia ou a estrutura final do objetivo da lição, que é fundamentar os princípios fundamentar a vida nos princípios da mordomia, implica em a gente olhar para o trimestre e ver o que a gente aprendeu. Então, voltamos ao início do trimestre, primeira lição, primeira estrutura. Me ajudem lá com os títulos e a coisa eu vou pegar a sua, porque é mais rápido eu olhar aqui do que olhar lá agora, para passar as 13. Vamos lá, primeira lição do trimestre, o que a gente estudou? A influência do materialismo. O que a gente aprendeu com essa primeira lição e por que a lição começou com essa abordagem, a influência do materialismo? Lembrando o que a gente viu nessa lição, a primeira coisa a entender é o que é esse materialismo e como é que ele se manifesta na estrutura da vida humana. Para isso a gente voltou lá no início de tudo, a história do pecado, o olhar para o Éden, como é que a estrutura do pecado começou e o que ele modifica na forma humana. Na realidade, o materialismo está ligado a algumas questões muito pragmáticas da vida humana, o consumo, e o consumo está ligado à degeneração que o pecado produz, porque as coisas degeneram e vão se esvaindo pela história. E porque se esvaem, a gente precisa substituí-las, e essa substituição gera consumo. E esse consumo, quando atrelado a uma necessidade que não o uso das coisas para a sobrevivência, gera um outro tipo de desenho distorcido de consumo, que é um consumo atrelado ao valor das coisas e não atrelado à necessidade humana. E, portanto, o primeiro princípio que a gente aprendeu logo abrindo a lição é de que o cristão vive a partir da solução das suas necessidades reais e não das necessidades artificialmente criadas. Toda vez que eu passo a buscar a resolução de necessidades artificiais, eu crio elementos de necessidade onde não existiam. E isso gera o consumismo, gera a troca exacerbada das coisas. E isso tem um vínculo entre 2 paradigmas aí, o do consumo em si e o de quem precisa vender. Quem precisa vender precisa gerar consumo, necessidade de consumo, e por sua vez, aquele que compra acaba entrando nessa lógica do consumo sem necessidade. O materialismo é a fonte disso. Ou seja, você querer ter coisas parte da essência do pecado. Se lembrar que o pecado começa exatamente assim. Eva decide ter algo que não é dela.
Satanás propõe a Eva de que exista algo escondido com Deus que ele não permitiu que eu tivesse acesso. Deus está escondendo o jogo, Deus está escondendo o ouro. E assim começa o pecado. A árvore era desejável para dar entendimento. Agradável à vista, então os dois elementos básicos do consumo estão presentes na tentação inicial. E isso gera o materialismo. Próxima lição. O que aprendemos? Agora, de novo, todo mundo entendendo o que a gente aprendeu? Vejo, quero, pego. Ou seja, o consumismo me leva ao quê? A desejar, vejo, quero e vou lá e executo isso. Esse ato de pegar, que era um ato presente na criação, eu vejo, eu quero comer, eu pego, isso está presente na criação. O que não estava presente na criação é eu vejo, eu quero e eu pego, sem necessidade no sentido de quê? Sem a necessidade da criação. Qual é a necessidade imposta na criação? Deus me deu todas as coisas para o meu uso. E ainda me deu parâmetros para esse uso. O problema é quando eu quis aquilo que não era meu. Aquilo que não me foi dado. E pior, aquilo que não me foi dado num contexto artificial disso. Ou seja, Deus não estava escondendo nada que Ele não pudesse dar. A única coisa que Deus escondeu, que não podia ser dada por Deus, é o que não era dele. Qual era a única coisa que não era de Deus e, portanto, Ele não podia dar? O que estava no centro do jardim? A árvore do quê? Do conhecimento do quê? Qual é a única coisa que Deus não poderia dar porque não era dele? O mal. Portanto, a única restrição no Éden era aquilo que não era de Deus. Satanás usa exatamente esse paradigma e coloca isso como desenho de desejo. Por isso, o vejo, o quero e o pego estão atrelados, ou seja, estão ligados a esse fenômeno, o mal. Então quer dizer que ver, querer e pegar é mal? Não. Desde que o que eu veja, o que eu queira e o que eu pegue é aquilo que é essencialmente bom. O grande problema é o que é essencialmente bom. Então a gente continua estudando o trimestre. Qual é a próxima lição? Portanto, eu preciso identificar quem é um e quem é outro. O verso dessa lição, particularmente, traz uma referência interessante. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. É a essência dessa semana, é a essência do que lembramos nessa semana. Portanto, o que está por trás dessa lição de reconhecimento, Deus ou Mamon, que é para onde eu estou olhando. Para onde se vira o meu olho, para onde se voltam as minhas intenções, ali estão as minhas escolhas. E aí o desafio, a quem eu vou escolher? A Deus ou a Mamon? A Deus ou Satanás? A escolha de um ou de outro define o direcionamento da vida do cristão e o que me leva a, como produto dessa escolha, a próxima lição. Qual é a próxima lição? Fugindo do mundanismo. O que é mundanismo? O que significa mundanismo? Então, a primeira coisa, eu preciso entender que mundo é esse. Que mundo é esse em que vivemos? É o mundo que Deus criou ou é o mundo que foi artificialmente criado depois do pecado? Se eu olhar o mundo como um fim em si mesmo e olhar esse mundo como o elemento final da história, então o mundanismo faz sentido. Tudo que eu posso ter é o que está aqui. Tudo que eu posso ter é aquilo que eu posso conquistar aqui e usufruir aqui. E esse passa a ser o meu alvo de vida. É por essa razão que, se você vai aos textos de Provérbios ou de Salmos, você vai encontrar vários deles que referenciam que aqueles que escolheram sua recompensa neste mundo, por uma questão de justiça, deverão alcançá-las neste mundo. E Deus é justo, o sol nasce sobre justos e sobre ímpios. E se os ímpios escolheram sua recompensa nesse mundo, eu não posso reclamar que eles a obtenham nesse mundo, porque esse mundo é deles. E é todo mundo que terão. E todo o tempo que terão. A grande diferença entre o cristão e o ímpio, entre o justo e o ímpio,
é que o justo não tem neste mundo o fim de todas as coisas. O justo vê outro mundo além deste, e esse mundo é só uma passagem circunstancial de ter nascido, de ter crescido e vivido aqui. Mas a escolha que eu faço é não permanecer aqui. Essa não é a minha casa. Não do jeito que ela está. A minha casa é aquela que Deus fez e que foi destruída pelo pecado. Portanto, não há nada para se esperar deste mundo. Esse mundo não vai melhorar, não vai modificar-se. As pessoas podem melhorar e as pessoas podem se modificar, mas não o mundo. Porque, por uma contingência do pecado, o número de pecadores será sempre maior do que o número de justos. Porque a justiça implica em eu modificar, aceitar a modificação de quem eu sou. E, portanto, isso vai ser sempre minoria. Porque é muito mais fácil deixar a vida rolar como está. Escolher a parte difícil, que é mudar o coração, permitir que Deus mude o coração, essa escolha sempre será minoritária, enquanto esse mundo existir. O pecado domina o mundo e continuará dominando o mundo. O que eu posso escolher é que o pecado não domine a mim. O que eu posso escolher é que o pecado não domine a minha vontade. Isso eu posso escolher, mas eu não posso escolher que o pecado não domine o mundo. Essa escolha não está disponível, essa possibilidade não existe. É exatamente por isso que eu preciso compreender o significado da palavra mundanismo para entender por que eu preciso fugir disso. Na realidade, o que eu estou fugindo é do domínio do pecado na minha vida. E por isso, aquele que desenvolve mordomia passa a buscar uma vida com outros elementos que são discordantes deste mundo. São divergentes desse mundo. O que nos leva à próxima lição. O que diz ali? Mordomos após o Éden. Por quê? O que mudou depois do Éden? Mudou algo interessante depois do Éden. Quando Deus criou o mundo e disse o que para o ser humano? O mundo é seu. Domine sobre as aves do mar, sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre toda a terra. Qual é o desenho? Tudo isso é seu. Mas tem uma coisa que é minha. Quem é e o que é essa coisa que é minha? A criação não termina no sexto dia, a criação termina no sétimo. Quando termina no sétimo, Deus define: a terra é sua, mas você é meu. É este o paradigma importante da criação que estava presente aqui na passagem dessas duas lições, da 4 para 5. A terra é sua, mas você é meu. E, portanto, 1/7 do seu tempo é para mim. Os outros 6 elementos de tempo são seus para você usar a terra que é sua. O que o ser humano fez? Pegou a terra que era dele e deu para um outro dono. Ao fazer isso, o que ele entregou junto? A ele mesmo. Então, quando o ser humano faz isso, a terra passa a ser de Satanás, o mundo é dele e o ser humano também. O que Deus faz? Entra no meio do caminho e bloqueia isso e diz: não tão rápido, não tão depressa. Para isso poder acontecer, teve um preço. De novo, voltamos à essência dessa semana. Qual era o preço? O salário do pecado é a morte. Portanto, qual é o preço? Morte. Se o preço é morte, o único jeito de Deus resgatar a possibilidade da autonomia do ser humano é morrer. E Deus faz isso. Morre pelo ser humano, paga o preço e devolve ao ser humano a oportunidade de escolher se ele quer continuar pertencendo a Satanás ou voltar para Deus. Mas o mundo passa a estar sob que domínio? Do mal. O mundo passa a estar dominado pelo mal. Deus restringe o mal porque pagou o preço, mas o mundo continua sendo mal. Ah, mas todas as coisas não são de Deus? Sim, mas Deus é justo. E se Deus é justo, o mundo que foi entregue a Satanás, por justiça, Deus permite que Satanás utilize desse mundo. Por isso o texto de Apocalipse é explícito: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12.
Esse é o contexto. Portanto, somos mordomos após do Éden, por quê? Porque aquilo que nós recebemos neste mundo, quando escolhemos Deus, recebemos nesse mundo para cuidar, porque essas coisas estão a serviço de Deus. Então significa que tudo que nós temos nesse mundo, uma vez que nós decidamos que vamos nos entregar a Deus, tudo que temos nesse mundo passa a ser agora um exercício de mordomia, cuidar para a missão de Deus. Portanto, inverte a lógica, inverte o modelo. Como eu não vou levar nada desse mundo, porque tudo nesse mundo é mal, tudo que tem nesse mundo é para ser usado para a missão. Usado para o benefício do sujeito na missão. Isso muda a perspectiva do consumo e muda a perspectiva do que é investir neste mundo, do que é ter coisas nesse mundo. Dentro desse paradigma, vamos para a lição 6, que aprendemos lá. Quais são as marcas do mordomo cristão, do mordomo de Cristo? Primeira marca, ele é fiel. Segunda marca, ele é leal, ou seja, não abandona o barco, não trai. Terceira marca, ele é íntegro, ele tem consciência limpa. Qual a próxima marca? Ele obedece. Obedece o quê e obedece a quem? Obedece à lei de Deus e obedece a Deus. Próxima marca? Ora, alguém que é fiel, alguém que é leal, alguém que é obediente, alguém que tem consciência limpa, é digno de confiança. Pode entregar a chave da casa e ir embora que ele cuida. Esse é o mordomo fiel. Portanto, o que aprendemos dentro desse contexto são as características com as quais, em exercendo a vida, o ser humano que vive no mundo e não conhece Deus, verá que Deus ainda está no mundo, porque já não me vê mais, vê o Cristo que vive em mim, porque nenhuma dessas características se desenvolve sozinha. Nenhum ser humano pode ser plenamente fiel, leal, íntegro, digno de confiança, ou um sujeito obediente, se não tiver Cristo no seu coração. Porque como seres humanos pecadores é impossível fazer isso, a menos que Cristo habite no coração e só enquanto Ele habita. Ou seja, enquanto eu estou ligado a Cristo, essas coisas podem se manifestar na vida do cristão. Mas basta um segundo desligado de Cristo e qualquer uma delas cai. Portanto, não existe vida cristã sem Cristo como centro da vida cristã. Por isso é que o mundo conhece a Deus a partir daqueles que vivem o Cristo, vivem com Cristo. E aí fomos para lição 7. Qual o aprendizado aqui? Ou seja, se eu entendi todas as coisas que estavam nas lições anteriores, então eu até posso falar a respeito das coisas que eu tenho, meus bens. Mas não tem sentido falar dos bens se as outras coisas já não se manifestaram. Portanto, a questão dos bens, ela é simplesmente um efeito colateral daquilo que transformou meu coração. Ou seja, as minhas prioridades mudam, os bens mudam na prioridade da mesma forma. Portanto, uma coisa interessante dessa questão da honestidade, da integridade manifesta naquilo que eu tenho, diz respeito a como eu vejo Cristo, diz respeito a como eu permiti que Ele mudasse as minhas prioridades. Portanto, você quer uma boa mensuração do cristianismo, olha para a prática. Você quer saber qual é a fonte real de um cristão, a fonte real do cristianismo de um cristão, olha para a sua prática. Se a sua prática é pragmática, ele é um legalista, um sujeito que não permitiu a transformação plena de Cristo no coração. Mas se a sua prática é voluntária, ou seja, se a prática se tornou natural, essa prática natural mostra que o sujeito nem pensou que estava praticando, ele apenas fez. O que muda no coração do cristão é isso, é a maneira como essa prática se dá. É por isso que Tiago pode questionar os sujeitos da sua época, dizendo: me mostra a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostro minha fé. É porque as obras das quais Tiago fala são obras naturais, não são artificiais. A alegria no coração com que ele faz aquilo e a transparência como aquilo é executado mostrava a fé.
O desenho oposto a isso é um pragmatismo cristão, um desenho que não faz sentido, principalmente não faz sentido porque ele soa como uma barganha, uma troca pesada de uma compra. Ou seja, eu estou comprando a salvação pelo bem que eu faço, ou estou comprando a salvação pela obediência que eu tenho. Esse é o modelo medieval. 1.200 anos de história, 1.260 anos na profecia, o mundo foi regido por essa estrutura de cristianismo. E, curiosamente, ela ultrapassa esse modelo e se faz ainda presente no nosso tempo. Lição 8, o que aprendemos? Qual o impacto que a fidelidade nos dízimos traz na vida do mordomo? O impacto da teologia da prosperidade, quanto mais você dá, mais você recebe. Qual o impacto? O primeiro impacto chama-se liberdade. Quando eu devolvo a Deus aquilo que é dele, por direito, nesse exato momento eu me torno livre. Esse é o primeiro grande elemento presente na questão da forma como a gente enxerga a fidelidade. A fidelidade te dá liberdade, assim como a consciência limpa te dá liberdade, assim como a integridade te dá liberdade, assim como a obediência te dá liberdade. Mas espera lá, como é que a obediência pode dar liberdade? Se eu estou sendo obediente, eu não sou livre. Na realidade, o conceito de obediência na Bíblia é diferente do conceito humano de obediência. Obediência na Bíblia é você fazer aquilo para o qual você foi criado. Obediência na Bíblia é fazer o bem. E é por isso que obediência é liberdade. Porque toda vez que eu faço o mal, o resultado de fazer o mal é ampliar o mal. E, portanto, eu sou cada vez menos livre. Um exemplo fácil de enxergar isso, se você virar um bandido, o que acontece imediatamente ao virar bandido? Você terá que ser um fugitivo. Esse é o problema com o mal. No momento em que você decide pelo mal, nesse exato momento, começa a sua vida de fuga. E, portanto, acabou a liberdade. Mesmo que você não esteja preso. Você não tem mais como transitar livremente. A sua vida passa a ser uma fuga. Ao contrário disso, no momento em que você faz o bem, e portanto é obediente, você está fazendo aquilo para o qual foi criado, e fazer aquilo para o qual foi criado é ser livre. Poder fazer o que quiser, inclusive o mal. Inclusive fazer o mal. O mal não dá opções. É mal e mal continuamente. O bem te dá opções. Continuar fazendo o bem ou fazer o mal. Uma vez que a gente viu o resultado do mal, não tem sentido continuar fazendo. A não ser que eu seja, como se diz na gíria popular, um estúpido, que mesmo sabendo que bater a cabeça na parede dói, insiste em continuar batendo. Aí tudo bem, aí é uma escolha. Qual é o impacto da vida de entrega, ou seja, da vida que percebe que a devolução dos dízimos, a fidelidade nas ofertas, gera esse elemento de liberdade? Bom, o impacto primeiro é liberdade, o impacto segundo é paz. Paz que excede todo o entendimento. E aí, qual o impacto disso na cadeia gerada disso? É que pessoas, vendo você em paz, querem descobrir como é que isso é possível. Como é que é possível você viver no meio de uma tribulação dessa, que é o mundo, e estar tranquilo? Eu quero saber como é que é isso. Qual é o segundo impacto? O segundo impacto é que quando eu sustento, com ofertas e dízimos, aquilo que é a obra de Deus, ou a missão de Deus no mundo, eu permito que mais pessoas, de forma mais acelerada, tenham acesso a isso. Lembra? O cristianismo sempre é minoria. O cristianismo verdadeiro, o desenho verdadeiro da fidelidade a Deus é sempre minoria, porque é contrário à máxima, à história desse mundo. Portanto, quando eu sustento a obra de Deus, eu permito que mais pessoas tenham acesso mais rápido a esta mensagem. É o que a gente viu no informativo das missões. A fidelidade gera impacto. Mais pessoas têm mais acesso. Tem mais acesso a texto, tem mais acesso a equipamentos e materiais, tem mais acesso à própria mensagem.
a mensagem converte o mundo? Não, o que converte o mundo é Deus. A mensagem transforma o mundo? Não, o que transforma o mundo é Deus. Mas então por que Deus não prega e eu tenho que pregar? É porque quando eu me envolvo na missão, eu não tenho tempo para fazer besteira. Quando eu estou envolvido no processo, eu não tenho tempo para fazer outras coisas. Portanto, ao ajudar a salvar os outros, eu estou salvando a mim mesmo. Na realidade, Deus só escolheu um método. Para Deus era muito mais fácil, Ele aparece em pessoa para todo mundo e fala, e aí, comigo ou semigo? Esse seria o desenho, mais fácil e mais rápido. Em 30 segundos o Evangelho foi pregado para o mundo inteiro. Deus é onipresente, bastava aparecer. Percebe? A questão de pregação do Evangelho nunca foi a facilidade ou não facilidade de pregar o Evangelho ao mundo. A questão é, quando eu prego, eu me salvo. Quando eu sustento a missão, eu me salvo. Isso é um método. Apenas um método. Dentro desse contexto, próxima lição que aprendemos. Lição número 9. Ofertas de gratidão. Qual a diferença entre dízimo e oferta? Dízimo se presta à pregação direta do Evangelho. Por isso é de Deus isso. Os dízimos são de Deus, portanto, eles só são usados para uma coisa. Olha que coisa interessante. Aquilo que é de Deus só é usado para uma coisa. Qual é a coisa? Pregar o Evangelho de Deus. Portanto, para quem vão os dízimos? Para todos aqueles que não conhecem Deus, ou para aqueles que, conhecendo, precisam ser mantidos lá. Por isso que o dízimo é aplicado na pregação do Evangelho, seja para fora das portas de uma igreja, ou para dentro das portas dela. Mas para que são as ofertas? O motivo da oferta é gratidão. Gratidão por quê? Quem é que entrega ofertas? Vocês estavam no sermão? Todo mundo assistiu o sermão? Todo mundo estava no culto? Todo mundo escutou o Wanderson falar de muito obrigado? O que quer dizer oferta? Eu me senti muito obrigado a devolver o que o Senhor fez por mim. Como isso é impossível, então eu vou fazer pelos outros o que o Senhor fez por mim. Isso é oferta. Oferta não é para Deus. Porque eu não posso dar nada para Deus que substitua aquilo que Ele fez por mim. Então, como eu não posso fazer nada por Deus, o que eu faço? Eu oferto para os outros aquilo que Deus fez por mim. Isso é oferta. Oferta é o que ameniza o sofrimento do mundo, inclusive o meu. Oferta é o que te permite sentar num banco fofinho e não numa cadeira dura. Oferta é isso. Oferta é o que permite você ajudar pessoas a comerem quando você vê pessoas passando fome. Oferta é isto. Dízimo não. Dízimo tem a ver com tornar Deus conhecido ao mundo. Oferta até pode ser usado para isso, mas não é esse o motivo de uma oferta. O motivo da oferta é diminuir o sofrimento do mundo. É um outro sentido. Por isso é gratidão. É o muito obrigado, já que não dá para fazer isso por Deus, então eu faço pelos outros que estão sofrendo o que um dia eu sofri. Isso muda o paradigma, isso muda o modelo, isso é oferta. O que aprendemos na sequência? Lição número 10. Para que serve esse raio de coisa chamado mordomia? E por que eu ponho esse adjetivo, mordomia cristã, e não qualquer outra mordomia? Bom, o primeiro motivo é que mordomia tem dois sentidos. Se eu estiver fora da palavra cristã, mordomia tem dois sentidos. Um deles é pejorativo, alguém recebe mordomias. O outro deles é ativo, alguém é mordomo de alguém. Mas quando eu ponho o adjetivo cristã, eu estou definindo quem é. Então, qual é a função da mordomia cristã? Verso áureo dessa lição. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a... Então, qual é a primeira função da mordomia cristã? Santificação. Lembra? Aquilo que eu faço me modifica. O motivo pelo qual eu faço
muda quem eu sou e mantém quem eu sou. Dentro desse contexto, o que aprendemos nessa lição? Vale a pena olhar. Primeiro, Cristo tem que ser o centro. Então, função da mordomia cristã primeira é dar centralidade à vida humana naquilo que é correto. Cristo como centro. Mas aprendemos mais coisa nessa lição. Que mais? Para esse processo de Cristo centro, tem um processo metodológico, funcional e conceitual que vai se estabelecendo nesse cristão. O primeiro deles é o seu diferencial doutrinal. A doutrina do santuário. Nela estão presentes todas as demais doutrinas da Bíblia. Portanto, a visão do cristão é uma visão de adoração a Deus no seu santuário, de entrega a Deus neste santuário, de modificação da vida neste santuário, de purificação do pecado neste santuário, de santificação na caminhada desse santuário e, por fim, glorificação diante de um Deus perfeito e justo neste santuário, a expiação. E, ao fim de tudo, a resolução do pecado, na entrega do pecado ao seu verdadeiro dono e a retirada dele do santuário para morrer fora do santuário no deserto. É o desenho do cristianismo. É a história de todos nós e a expectativa de todos nós da festa que ocorrerá imediatamente após a destruição de Satanás. Somos agora permanentemente livres. E o santuário deixa de ser agora uma casa de sacrifícios para ser uma casa de adoração, de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, por toda a eternidade, no santo monte de Deus. As doutrinas, todas elas devem apontar para essa direção, Cristo como centro, e não um pragmatismo barato doutrinal. E, por fim, a missão. Ou seja, para que tudo isso? Qual é a função? Levar ao mundo uma mensagem. Que mensagem é essa? Adore a Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, desmascara o engano de Babilônia e convida quem está nela para sair de lá. Esse passa a ser o desenho que nos leva agora ao método. Qual é o método de fazer isso? Vão sair de lá para onde? Tem que ser para algo melhor do que o que eu já tenho. O único lugar melhor para o que eu já tenho é encontrar pessoas que vivam isso que eu estou dizendo que existe, o céu na terra. Mordomia. Assim terminou a lição número 10. Lição número 11, e a gente já vai chegando perto do nosso tempo agora. O que aprendemos ali? Aprendemos ali que se eu mudo o foco, eu fujo daquilo que começou o estudo da lição, o materialismo e o consumo. O abandono do mundanismo e a inversão da prioridade me faz investir no lugar certo. Significa que não existe dívida no cristão? Não, não quer dizer isso. Significa só que o cristão só faz dívida pelas coisas certas e na dimensão certa. Portanto, dinheiro é para usar. Porque você não vai levar um tostão daqui. É para ser usado. Não é para ser usado em desperdício, não é para ser usado em futilidades, mas é para ser usado. Ninguém constituirá nada se não pagar preço. Portanto, o cristão, até nisso, consegue uma dimensão adequada de risco, uma noção adequada do que é preciso fazer. E faz. Faz o que precisa ser feito. É uma decisão diária, é um movimento contínuo de observar que, centrado em Cristo, faz as coisas certas no tempo certo. Qual é a sequência disso? Aí as duas lições que estudamos. Os hábitos do mordomo levam à lição dessa semana. Quais eram os hábitos do mordomo que a gente aprendeu? Deus em primeiro lugar, que mais? Aguardar o retorno de Jesus, ou seja, aquilo que Pedro diz que deve ser o centro da nossa atenção, carta de Pedro, segunda carta, capítulo 3. Qual é o centro da nossa atenção? O Cristo que aguardamos. Todo mundo que viveu no Velho Testamento vivia esperando quem? Se eu estou no Éden, quem está dentro do Éden vive sempre esperando o quê? Cristo me acordar, Cristo me pôr para dormir. Assim era Adão e Eva, todo dia. Pecado separou Adão e Eva de Cristo. Qual passa a ser a expectativa dos dois?
e de todos os que viveram depois deles, quando Cristo virá. E ele veio, morreu, mas deixou uma promessa. Qual é a promessa? Virei outra vez. Quem vive depois da cruz vive a esperança do quê? Entendem por que a centralidade da vida do cristão é a expectativa da vinda de Cristo? É porque sempre foi. E sempre será. A expectativa é sempre a mesma. Do Éden ao Éden. É a mesma. A expectativa da vinda do Cordeiro, da vinda de Cristo, da vinda de Deus. O que mais aprendemos? Se este é o centro da nossa vida, vivemos uma vida de escolhas adequadas, uma vida de sabedoria. Sabemos usar o tempo adequadamente, sabemos usar as coisas adequadamente, porque nossa centralidade está nele. O que me leva a manter corpo, mente, estruturas saudáveis. Porque é isso que permite que o mundo veja, olhe de lá para cá e diga, vale a pena. Tem algo que vale a pena. E isso me leva ao quê? A moderação. Aprendemos lá que moderação não é equilíbrio. Só para lembrar da tia Márcia. Moderação e equilíbrio não são a mesma coisa. Moderação é algo bíblico, que é a escolha entre duas coisas boas, qual é a melhor. Portanto, na Bíblia, a moderação, se quiser usar a palavra equilíbrio, é equilíbrio entre bem e bem, não entre bem e mal. Porque equilíbrio entre bem e mal é sempre mal. É a zona cinza. Na Bíblia, equilíbrio, ou moderação, é entre o bem e o bem escolher o melhor bem. Entre beber água e beber água, qual é o melhor jeito de beber água, e qual é a melhor água para beber, e qual é a melhor quantidade para beber. Porque beber demais faz tão mal quanto não beber. Então, na Bíblia, moderação é entre bem e bem. Portanto, isso exige a sabedoria, a centralidade em Cristo e a perspectiva correta. Aí eu consigo escolher qual é o melhor. E aí chegamos à lição dessa semana. A lição dessa semana é a mais simples de todas, porque são os resultados. Quais são os resultados da mordomia cristã? Primeiro resultado, uma vida de piedade. Por quê? Por causa daquele detalhezinho lá da lição das ofertas de gratidão. A vida do cristão é uma vida de piedade, porque se Cristo fez isso por mim, eu vou ajudar a fazer isso para os outros. Segundo resultado da mordomia cristã. O que é contentamento? É a satisfação na miséria. É isso que é contentamento? Não, contentamento não é a satisfação na miséria. Não é viver na lama. Mas quer dizer que então os pobres não têm Deus? Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com, independente da condição em que eu esteja, eu continuo o quê? Continuo contente. Então quer dizer que quando eu estou na miséria eu estou contente? Não, eu não estou contente na miséria e nem com a miséria. Eu estou contente com aquele que vive em mim. E é exatamente por isso que eu não continuo na miséria. Nunca vi desamparado justo, nem sua descendência mendigar o pão. Qualquer circunstância de mendicância é não ter Cristo no coração. E essa afirmação ela é precisa, tá? Qualquer condição de mendicância é a ausência de Cristo no coração. Porque qualquer que tenha Cristo no coração não mendiga, trabalha. Eu não bato na sua porta para pedir algo se eu tenho Cristo no coração. Eu bato na tua porta, eu conto a minha história e peço trabalho. Ele até recebe doações na condição da miséria em que está, mas ele nunca oferta um pedido, ele oferta trabalho, porque ele está feliz. Entenda que isso é radical, tá? O que eu estou dizendo é radical, mas é mesmo. É por isso que o verso diz, nunca vi desamparado justo, nem sua descendência mendigar o pão. Não é porque ele recebe bênção de presente para Deus e está caindo chuva do céu de bênção. Nós estamos num mundo desgraçado, num mundo mau. E pode acontecer momentos em que seja tirado tudo de você. Por N razões. Governos,
guerras, assaltos, uma desonestidade, que você perca tudo, literalmente tudo. A grande pergunta é o que você faz no dia seguinte a que tudo se perdeu. Quem tem Cristo no coração, no dia seguinte, sacode a poeira, diz a música, dá a volta por cima e vai fazer o quê? Vai trabalhar, porque é a única coisa que ele sabe fazer. E a pergunta, falta trabalho no mundo? Falta dinheiro no mundo? Agora, falta vontade, isso sim, falta bastante. Entenda, a Bíblia é um evangelho, é um desenho evangélico distinto. E aqui eu não estou falando de emprego, no mundo falta emprego. E sempre faltará emprego. Porque emprego é resultante de uma coisa artificialmente elaborada. Mas trabalho nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Sempre haverá alguém que precisa de trabalho. Mas não haverá emprego para todos. Porque emprego é uma artificialidade do consumo. Isso é a coisa mais difícil do cristianismo. Tá? Contentamento. De todas as existentes no cristianismo, nada é mais difícil do que contentamento. Porque contentamento é a demonstração plena da transformação do coração. É a mais difícil de todas as coisas e é a tentação principal de Satanás, criada pela artificialidade do emprego e do consumo. Nós fomos retirados do trabalho, e principalmente quem vive na área urbana como nós, fomos retirados do trabalho para viver dependentes de emprego e não de trabalho. Fomos criados assim. Quem nasceu dentro de cidade não sabe o que é trabalho, sabe o que é emprego. Portanto, um dos desafios da família cristã é ensinar as pessoas a trabalhar e não a serem empregados. Mesmo que elas sejam empregadas, em um ou outro momento da vida urbana. Isso não é simples. Esse é um elemento que vale a pena se dedicar na lição dessa semana. A gente não tem todo o tempo do mundo para discutir isso, mas aqui para mim está a grande questão da lição dessa semana. A próxima é confiança, dependência de Deus. Diga. Sim. A trabalhar. Porque eles serão empregados o resto da vida. Entendeu? Uhum. Sim. Sim. Lenientes, etc. E no desespero quando você não tiver emprego. Porque você não aprendeu a trabalhar, quando você não tiver emprego, você não sabe o que fazer. Literalmente não sabe. Essa é a grande questão que paira nesse texto. Ou seja, isso não é simples, tá, pessoal? Eu estou de novo batendo. Para mim, essa é a grande questão da lição inteira do trimestre. Como viver uma vida de contentamento. Isso envolve todos os princípios da mordomia junto e mais um pouco. Okay? Confiança, dependência de Deus, ou seja, quem tem Cristo no coração, independe a condição, continua confiando nele. E só tem uma coisa que Deus prometeu ao ser humano tirar da salvação. Qual é essa coisa? O pão nosso de cada dia. Nem mais, mas você pode cobrar dele à vontade, porque também é nem menos. Ou seja, esses dois versos juntos, nunca vi desamparado justo, nem sua descendência mendigar o pão, e o pão nosso de cada dia, de Mateus capítulo 6, esses dois versos juntos são a certeza do cristão, e por isso existe contentamento possível. Porque ele sabe que isso ele pode cobrar de Deus e Deus vai fazer. Se você tem alguma dúvida disso, quando não tiver nenhuma outra alternativa, vai lá e visita Elias na caverna. Vai lá e visita Elias na casa da viúva. Se você tiver dúvida de que é o pão nosso de cada dia, vai lá e visita Elias nessas duas condições. Quando não tiver nenhuma outra alternativa, e ainda assim você está disponível para fazer, mas não aparece nenhuma alternativa, pode ter certeza que você pode se ajoelhar e cobrar de Deus. A minha parte eu fiz, agora é contigo. Ou o senhor manda corvos ou não tem comida hoje.
Se eu fiz o que eu tinha que fazer, pode ajoelhar e cobrar, sem nenhum tipo de rusga. É por isso que Deus chama Pai. E não só um qualquer, mas no sermão de hoje, Abba, Pai. Esse é o contexto. Pode cobrar, não tem nenhum problema. Porque se você fez, pode ajoelhar e cobrar, porque Ele vai fazer. Ele disse que vai e vai mesmo, não tem acordo. Isso é confiança. Próxima lição, próxima situação. Uma vez que eu vivo uma vida assim, o que vai acontecer com quem está no teu entorno? Não tem como não ter influência num contexto desse. Porque você passa e isso transparece os poros, as pessoas vão vendo e perguntam, não tem como não perguntar. Porque é diferente. Você está vivendo um paradigma que não existe, é diferente, as pessoas vão perguntar. Elas vão te perguntar por N razões. Por que você está sorrindo quando todo mundo chorando? Porque você tem esperança quando todo mundo já a perdeu? Por que você ainda continua acreditando nas pessoas quando todo mundo já desacreditou? Tudo isso tem a ver com essa situação. A influência, ela flui. Ela brota de uma perspectiva de, não, ainda dá. Ainda tem saída. Ainda tem alternativa. Para onde isso nos leva? Finalizando o trimestre. Palavra que queremos e que não queremos ouvir. Já fez sua lista? Essa é a grande pergunta. Você já fez sua lista? Quais são as palavras que você quer ouvir e quais são as que você não quer ouvir? E há dois tipos de palavras que a gente quer ouvir e não quer ouvir. Há a perspectiva de Deus dessa frase e a perspectiva humana dessa frase. A perspectiva humana dessa frase, a gente não quer ouvir nada que nos pegue o calo. Nada que de alguma forma mostre quem nós somos. Mas a gente adora ouvir aquilo que não somos para insuflar o ego. Esse é o lado humano de palavras que queremos e não queremos ouvir, mas tem o lado divino disso. Qual é o lado divino disso? O lado divino é que aquele que teve o coração transformado, qual é a palavra que ele quer ouvir? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança aquele reino que vos está preparado, desde quando? Desde a fundação do... Qual é a palavra que nós não queremos ouvir? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Entenderam o desenho? O que é ser um mordomo fiel? É viver a alegria de escutar a primeira frase e não a segunda. Mais do que isso, é viver a alegria de descobrir que um monte de gente escutou a primeira frase por sua causa e você nem sabia. Essa é a alegria do cristão. Por isso é que o céu tem coroas e as coroas têm estrelas. Porque não há alegria maior do que você descobrir que alguém chegou lá por sua causa. Essa é a alegria de Deus, porque todos chegaram lá por causa dele. E ele transfere essa alegria para os outros, que outros possam chegar lá por sua causa. Para você sentir um pedacinho do que ele sentirá quando encontrar todos. Ele partilha essa alegria com todos. Isso é mordomia. Essa é a essência do que estudamos esse trimestre, o que eu espero é que, de alguma forma, isso motive, como diz o título da lição, o nosso coração a ser assim. Que Deus abençoe vocês, que Deus me abençoe, e que enquanto tivermos que estar nesse mundo, seja essa a perspectiva de vida que a gente leve, e que, se possível, com isso, abreviemos a sua vinda e ainda possamos vê-lo na nossa geração. É o meu desejo para vocês, encerrando esse trimestre. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelas bênçãos concedidas até o presente momento, pela vida, pela relativa paz, pela segurança. Te agradecemos porque a nossa vida pode ser um exemplo a pessoas que ainda não te conhecem, para que entendam o amor maravilhoso manifesto na cruz, o desejo de salvar, a oportunidade de viver eternamente. Dá, Senhor, que a vida de mordomia que desempenhemos aqui, a entrega, a piedade, a fidelidade, a vida santa e perfeita daqueles que se entregam ao Cristo maravilhoso que nos permite a salvação, possa ser algo que motive pessoas a conhecê-lo e a viver contigo. Dá, Senhor, que pela nossa prática, pela nossa fé, pessoas possam ser conduzidas a Cristo e com isso abreviarmos a tua vinda e, se possível, ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração.
Tudo isso te pedimos porque confiamos nos méritos desse Cristo maravilhoso, a quem aguardamos em breve. Amém.